Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje, dia 26 de maio de 2026, chegamos ao 16º dia da nossa jornada bíblica de 21 dias. E hoje nós vamos encerrar a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no seu quarto capítulo, onde nós faremos a nossa meditação. O nosso tema de hoje será a paz que excede todo o entendimento. Um conselho prático nós vamos desenvolver na nossa reflexão de hoje sobre substitua a ansiedade pela prática da presença de Deus. Nós vamos então ver que Paulo termina essa carta, que é conhecida como uma carta da alegria, nos entregando os segredos para uma mente blindada contra a ansiedade e um coração contente em qualquer circunstância. E é nesse capítulo que nós vamos ver a frase que para mim particularmente tem sido uma promessa a qual eu tenho buscado viver em Deus. Ela está lá no versículo 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Em outras versões, no início está e a paz de Deus de uma forma bem imperativa. Mas nessa versão na NVT, nova versão transformadora, eu gostei muito, eu me identifiquei muito com ela, porque ela começa de uma forma mais intrínseca, né? Dizendo, então vocês experimentarão. E é uma das coisas que realmente eu tenho buscado em Deus como uma promessa a se cumprir na minha vida. Eu tomo essa palavra como uma promessa a qual eu desejo que ele cumpra-se na minha vida, que Deus possa ter realmente acesso à minha mente, o meu coração diariamente, para me guardar de todas as dificuldades, né? E justamente nesse capítulo é onde Paulo vai tocar no ponto mais sensível da alma humana, que é a ansiedade. Então, por isso, hoje, para nós, encerrando esta carta de Paulo aos Filipenses, encerrando esse estudo de hoje, e o estudo, a reflexão já no seu quarto capítulo, é um motivo de celebração, porque nós vamos encerrar esse estudo da carta de Paulo aos Filipenses, e se você caminhou nesses 4 capítulos comigo até aqui conosco, ontem foi o presbítero Eduardo, a quem eu agradeço pela ajuda que me deu ontem, muito obrigado, foi muito bom a sua reflexão ontem também. Então, se você chegou até aqui, o seu coração já entendeu que a nossa alegria não é refém das circunstâncias. Inclusive, Paulo, nesse 4º capítulo, ele de uma forma imperativa, ele trabalha o tema da alegria, como algo que nós precisamos realmente determinar viver na nossa vida. E a alegria que nós temos no Senhor é o antídoto da ansiedade. Então ele começa o capítulo 4 com um imperativo, que não é uma sugestão, mas é uma ordem que ele dá. Ele diz no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E a gente sempre tem isso às vezes como um paradoxo, né? Porque como se alegrar em um mundo cheio de pressões? Nós vivemos na geração mais ansiosa da nossa história. É uma geração que sofre por antecipação, que perde o sono por problemas que ainda nem aconteceram e que vivem com a mente quase sempre acelerada. Parece até que Paulo já sabia desse tempo que viria. Mas talvez a geração dele também fosse bem parecida com a nossa. Então, no versículo 6, na continuidade do seu ensinamento, da sua carta, ele dá um antídoto definitivo contra a ansiedade. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Essa condição de entrar na presença de Deus de uma forma íntima e pessoal, apresentando a Ele as nossas ansiedades, isso a gente faz com amigos, irmãos. Isso a gente faz com quem é íntimo nosso. Abrir coração, expor as nossas necessidades, as nossas amarguras, isso a gente faz com gente íntima. E no tempo que nós temos vivido, isso tem sido tão difícil, às vezes até mesmo nas relações mais íntimas e pessoais que nós temos. Muitas vezes, ainda assim, nós não conseguimos fazer isso.
E nós, pelo contrário, nós preferimos continuar andando ansiosos, mas não abrimos o nosso coração, e principalmente na nossa relação com Deus. Nós oramos, apresentamos os problemas, falamos que Deus precisa agir aqui, pedimos a bênção de Deus, pedimos a ação de Deus, mas não conversamos com Deus de uma forma realmente íntima e pessoal, expondo por detalhes aquilo que realmente está gerando em nosso coração as ansiedades. Ele diz pela oração e súplicas. O suplicar é uma intensidade na qual, na conversa, no íntimo com Deus, nós estamos expondo e criando uma intensidade na forma na qual nós estamos apresentando a Deus aquilo que realmente está nos destruindo muitas vezes por dentro, e está esmurecendo a nossa fé e gerando em nossos corações muita angústia. Por isso, ele nos ensina a orarmos desta forma, em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, nunca murmurando. Nós vimos isso nos capítulos anteriores, nunca murmurando. Apresente seus pedidos a Deus. E essa oração, dessa forma, tem resultado. Ele vai justamente aí, ele entra no versículo 7, que é aquele versículo tão precioso para mim, que nós já falamos nele anteriormente, e diz, né, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse tipo de oração tem resposta, tem uma resposta pessoal de Deus para nossas vidas. A palavra guardará usada aqui está no grego, e vem do grego, que significa, que é um termo militar, que significa que a paz de Deus vai montar uma guarda, uma sentinela na porta da sua mente, impedindo que o desespero entre. Olha que coisa preciosa. É uma atuação de Deus, dando ordem ao universo e a todos os espíritos que porventura estejam tentando penetrar sua mente, penetrar o seu coração para acabar com a sua paz, para acabar com a sua tranquilidade, e então Deus vai realmente se posicionar. E essa oração, ela muitas vezes ela não vai mudar a circunstância. Você vai sair do momento da oração, aquela circunstância vai continuar ali, mas com certeza, quando você entra nessa intimidade com Deus, nessa profundidade com Deus, e de uma forma a realmente deleitar o seu coração, abrir o seu coração na presença do Senhor, essa oração vai mudar a sua postura diante das circunstâncias. Por isso, ele também vai nos ensinar que, para manter essa paz, nós precisamos usar um pouco de filtros na nossa mente e no nosso coração, né? Filtrar as coisas que estão acessando a nossa mente e o nosso coração. No versículo 8 ele vai dizer: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Esse filtro é imprescindível. Nós somos também responsáveis por aquilo que está entrando para dentro da nossa mente e do nosso coração. Nós sabemos que o mal existe, que ele vem para tentar nos distrair, para tentar esmorecer a nossa fé, quebrar a nossa perseverança em Cristo Jesus, mas nós precisamos permanecer firme, e uma das práticas que nós temos que ter é fazer com que nós possamos estar deixando com que as coisas que venham alimentar a nossa mente e o nosso coração esteja dentro desta lista que é compatível com o caráter, com a personalidade de Deus. Senão a gente fica colocando coisas para dentro da nossa mente que com certeza irão conflitar a obra que o Espírito Santo está fazendo na nossa mente e no nosso coração. Vai chocar. Nós não podemos refletir a paz de Deus, o amor de Deus, se nós estamos deixando entrar para dentro da nossa mente e do nosso coração essas coisas que vão nos desvirtuar, desnortear a nossa vida e nos fazer a praticar as coisas que vão nos descaracterizar da pessoa de Deus. Então nós precisamos filtrar,
temos que tomar cuidado com o que temos assistido, com o que lemos, com quem ouvimos nas redes sociais. Hoje é um perigo muito grande. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que temos que ser aqueles que conhecem as Escrituras Sagradas, para que a partir do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo nos ensinando todas as coisas, nós não sejamos enganados por tantas palavras, por tantas pregações, por tantos falsos profetas, por tanta gente que tem trazido tanta coisa totalmente desvirtuada do caráter de Deus e tem tentado fazer isso ser uma verdade no meio do povo de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque se essas coisas nós estamos alimentando a nossa mente, não nos traz paz, não nos traz tranquilidade, né, e não nos impulsiona a agirmos de forma justa, honesta, pura, amável, admirável, então nós estamos deixando com que essas coisas gerem uma guerra, uma verdadeira guerra no nosso interior. E com essa mente renovada, Paulo revela, a partir do versículo 11, né, o que ele aprendeu, o segredo por isso que ele vive contente em toda e qualquer situação. Ele diz que ele sabia passar por necessidades, ele sabia passar fome. Então é nesse contexto de saber lidar com os extremos da vida que ele declara essa frase também poderosa desta carta, né? E que muitas vezes é muito mal compreendida. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E essa frase não é sobre ganhar competições, mas é sobre ter uma estrutura interna tão inabalável em Jesus que nem a miséria te destrói e nem a riqueza te corrompe. Você sabe viver em toda e qualquer situação, nessa condição de vida, e sempre mantendo a paz de Deus em sua mente e em seu coração. E assim nós fechamos essa carta magnífica de Paulo aos Filipenses. Quero dar uma olhada rapidamente pelo retrovisor aí, né, e para a gente poder ver a grandeza, irmãos, daquilo que nós construímos juntos nesses últimos dias que estamos nesta jornada. No capítulo 1, nós aprendemos a mudar a nossa lente. Vimos que quando Cristo é o centro, você não perde o medo de sofrer, mas o seu sofrimento ganha um propósito eterno. No capítulo 2, fomos confrontados pela mente de Cristo. Aprendemos que a matemática do reino é o inverso do mundo. Para ser exaltado, você primeiro aprende a descer. E o caminho para cima é para baixo. A matemática inversa do reino de Deus. No capítulo 3, nós decidimos esquecer o que ficou para trás e avançar para o alvo, que é Cristo Jesus. E hoje, no capítulo 4, nós recebemos a chave para blindar a nossa mente contra a ansiedade e vivemos a verdadeira paz de Deus. E esta é a vida que Jesus propõe para nós, uma vida de propósito na dor, de humildade nas relações, de foco no futuro e de paz absoluta no presente com Deus em Cristo Jesus. E assim encerramos a nossa reflexão de hoje. Oremos. Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra. Muito obrigado, porque a nossa alegria não depende da nossa conta bancária, da nossa saúde ou da opinião dos outros. A nossa alegria está firmada em Ti, Senhor. E hoje nós entregamos toda a nossa ansiedade em Tuas mãos. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, monte uma guarda ao redor da nossa mente e do nosso coração. Ensina-nos o segredo do contentamento. Nós declaramos com fé que tudo podemos em Ti, amado Jesus, e que é Tu quem nos fortalece em toda e qualquer circunstância. Então, em Teu nome é que nós oramos e agradecemos por tão grande graça, amor e bondade que nos tem alcançado em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Então é isso. Se essa carta mudou alguma coisa na sua prática, na sua vida, na sua perspectiva, blindou a sua mente hoje, então
Se quiser deixar aí alguma coisa nos nossos comentários, algum comentário, escreva aí: a minha mente está guardada em Cristo Jesus. Eu tenho buscado esta promessa para mim. E depois desta jornada incrível em Filipenses, eu só tenho a lhe pedir: compartilhe, curta aí, dê o seu like, envie o link para alguém que você ama, que você acredita que esta palavra possa contribuir e somar na vida dela. Um grande abraço a todos vocês, fiquem na paz que excede todo entendimento, e amanhã nós começamos a nossa jornada na carta de Paulo aos Colossenses. Deus abençoe, fiquem na paz.